Olá, pessoal! Aqui é a professora Juliane, da disciplina de Metodologia de Pesquisa 1. E hoje nós estaremos vendo o conteúdo referente à etapa 2 da disciplina. Bom, a etapa 2 vai abordar sobre títulos e citações. Primeiramente, quando nós vamos fazer um trabalho, nós precisamos verificar as normas, as regras relacionadas aos títulos. Trouxe para vocês aqui uma tabela e essa tabela também consta no documento do texto 2. Então, sempre que vocês forem fazer uma atividade, verifiquem essa questão aí do título. Então, por exemplo, essa tabela ela abrange trabalhos maiores, como TCC, projeto de pesquisa, mas também ela pode nos auxiliar a ter um norte quando nós formos fazer uma atividade, um trabalho, mesmo que simples, com poucas páginas. Então, se eu tenho um título não numerado, eu sei que a minha fonte ela tem que estar em Arial ou Times, tamanho 12, negrito, maiúscula ou Versailles, de forma centralizada, com um espaçamento de 1,5. Então, a gente tem uma direção em como realizar um trabalho seguindo as normas da ABNT. Vamos agora para as citações e os tipos de citações. Nós temos 3 tipos: a citação direta, a citação indireta e a citação da citação. O que significa a citação direta? É uma transcrição textual de parte da obra do autor. Ou seja, é quando eu vou fazer uma pesquisa e aí eu verifico um trecho que eu quero que conste no meu trabalho, então eu vou copiar aquele trecho do autor. Só que a gente sempre precisa referenciar, ou seja, eu copiei aquele trecho e eu preciso citar que aquele trecho é uma cópia. Se eu não fizer isso, eu vou estar cometendo um plágio, porque eu vou estar colocando ideias de outra pessoa e não vou estar citando que essa ideia é de outra pessoa. Então, isso é um tipo de plágio e não pode ser feito de jeito nenhum em um trabalho. Você pode copiar a ideia? Pode, mas você precisa citar de quem é essa ideia. Como que eu vou citar? Bom, nós temos algumas regrinhas referentes a isso. Quando a citação, aquele trecho que você vai copiar, ele tem menos de 3 linhas ou até 3 linhas, ela é uma citação direta simples. Então, como que eu vou referenciar? Eu vou sobrenome do autor, ponto e vírgula, nome do autor e o ano que ele produziu aquele trabalho na qual você retirou o trecho. Fecha parênteses e ponto final. Então, essa é a forma de fazer a citação direta, de até 3 linhas. Vamos observar que essa citação fica no final do trecho. Lembrando que o trecho precisa estar entre aspas, porque assim o leitor do seu trabalho vai entender que aquele trecho, aquela frase é uma citação. E também nós temos aqui que em casos de citações diretas, caso não deseje dispor todo o texto do autor. Então, por exemplo, eu peguei um parágrafo de um autor que eu achei muito interessante, mas eu quero citar somente algumas ideias, né? Eu vou copiar somente algumas ideias. Então, meu leitor entender, eu vou citar a frase e a parte que eu não quero citar, eu vou colocar entre colchete, 3 pontos, reticências, para que o leitor saiba que eu não citei todo o trecho, e sim algumas partes. E segue a mesma norma de formatação aí da citação direta, tá bom? Quando a minha citação ela é maior que 3 linhas, eu devo sempre fazer dessa forma.
recuo de 4 centímetros da margem esquerda com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. Então, se eu estou utilizando a fonte tamanho 12 no texto em geral, eu vou fazer um recuo e utilizar o tamanho 10 da fonte, ou Times ou New Roman. Lembrando também que na citação direta, com mais de 3 linhas, o espaçamento ele não é de 1,5, então eu não tenho espaçamento nesse trecho de citação. Vamos para a citação indireta. Citação indireta é quando a gente lê um trecho de algum autor, de algum livro, de algum trabalho, de algum site, né, de um arquivo científico. Então, quando a gente lê aquele trecho, entende aquele trecho e quer citar a ideia daquele autor, mas com as próprias palavras. Então, esse tipo de citação é uma citação indireta, quando você cita aquela ideia do autor, porém com as suas palavras. Também nós podemos considerar essa forma de citação, ela é também chamada de paráfrase. É quando você parafraseia a ideia de um autor, mas com as suas próprias palavras. E aí também, nesse caso, a gente precisa citar que aquela ideia é daquele autor, mesmo com a minha forma de expressar, com as minhas palavras. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Quando eu cito a ideia de um autor com as minhas palavras, eu vou referenciar no final das minhas palavras, no final do parágrafo, dessa forma, abre parênteses. Então, eu vou colocar o sobrenome, sempre que o sobrenome vem primeiro em caixa alta, vírgula, o nome do autor. Aqui, no caso, foram 2 autores. Então, eu vou citar Cunha. Cunha é o segundo autor, vírgula, 2005, que é o ano da publicação desse trabalho que esses autores publicaram, tá certo? Então, temos que fazer de acordo com essa regra. Depois do ano, fecha parênteses e o ponto final. Eu posso citar também de outra forma, quando a citação é indireta. Por exemplo, de acordo com, aí aqui temos 3 autores, Marim, ponto vírgula, Massad, ponto vírgula, Azevedo Neto, abre parênteses, 2003, fecha parênteses, vírgula, Hipócrates no século V a.C. e assim a ideia que eu entendi. Eu citei aqui no início do parágrafo. Então, quando eu coloco algum conectivo conforme, de acordo, começando o parágrafo, a minha forma de citar é diferente. Olha, eu já coloco como está dentro do texto, então não precisa ser em caixa alta. Deve ser feito com a primeira letra da palavra do nome maiúscula somente. E dessa forma, o nome, primeira maiúscula, ponto vírgula, o segundo nome do autor, sobrenome no caso, né? Ponto vírgula, Azevedo Neto, abre parênteses, 2003, fecha parênteses. Então, a gente precisa saber desses detalhes, porque faz toda a diferença e a gente precisa seguir essas regras, né? Da forma que elas são consideradas. Então, são normas da ABNT, são normas gerais que todo trabalho científico, o aluno, o estudante, o pesquisador deve se atentar. E aí nós temos a citação da citação, que significa o quê? Quando eu leio um artigo e, por exemplo, eu verifico a ideia de um autor referente a outro autor. Então, significa que o pesquisador ele cita um trecho de um trabalho científico ou obra que foi retirado anteriormente de outra obra. Então, um exemplo aqui. O homem não se define pelo que é, mas pelo que deseja ser. E, nesse caso, o Salvador retirou essa ideia do Sanches, Gomensoro de Sanches. Então, eu preciso simplesmente referenciar primeiramente
o autor, né, original daquela ideia, e depois eu tenho que citar de onde que eu tirei essa ideia, que é do segundo autor. Vamos olhar aqui pelas datas. Então, primeiramente, o Sanches citou no trabalho em 1963 e o Salvador retirou essa ideia do Sanches e publicou no trabalho dele essa ideia. Então, como eu estou tirando esse trecho do trabalho do Salvador, então eu tenho que citar dessa seguinte forma. Após o trecho, eu abro parênteses, coloco Comensoro de Sanches, que é o sobrenome do autor original da ideia, vírgula, o ano de publicação, APUD, que é referente ao trabalho que eu retirei, que é o Salvador, 1977, página 160. Fecha parênteses e ponto final. Até o próximo vídeo, até a próxima etapa. Um abraço.